Top. Voltando um pouquinho no assunto, quando que você começou? Desde sempre você já queria ser político? Não. Como que essa semente foi plantada aí? Cara, muito maluco, né? Eu tenho um tio-avô que foi prefeito de Salto, já foi prefeito 3 vezes lá atrás. Muito tempo? E o último mandato dele, ele terminou em 96, se eu não estiver enganado. Eu tinha 4 anos na época, nem lembro, pra ser bem sincero. E o meu avô... Época do Amare. Aí o meu avô, que era irmão dele, meu avô sempre falava assim pra mim: olha, não quero você metido em política. Aí eu, ok, né? Não é uma coisa que eu ligo muito. Nunca dei muita bola pra essa fala dele, até porque não era minha mesmo. O negócio era jogar futebol e esporte, curtir, era isso. Mas aí, cara, a vida vai tomando rumo e a gente não se liga muito. Pois é. Quando vai ver? Quando vai ver, tá aqui. E aí, eu tava jogando futebol e me meti aí a ir pra outras cidades, jogar e tal. Tentar realmente carreira de jogador, que não era assim o dom, não tinha mesmo o dom, era mais insistência. Mais vontade? Era mais insistência. E aí, em determinado momento do meu terceiro colegial, eu tava morando em outra cidade, voltei pra Sal de Pirapora e tava aberto o período de inscrição para vestibular. E eu não tinha a menor ideia, não sabia nem se ia fazer vestibular, se ia fazer Enem, o que ia fazer. E aí eu lembro que tinha 2 opções abertas de inscrição de vestibular. Uma era na UFSCar, que era próximo da minha casa, né, entre Salto e Sorocaba, né? E a dúvida é Salto ou é Sorocaba? Fica em Sorocaba. Sorocaba, Já tá. foi Salto, hoje é Sorocaba. Pode entendi. falar disso depois também. Então, beleza. Podia fazer biologia, ou uma engenharia ambiental, qualquer coisa assim, na UFSCar. Ou direito na FAD, aqui em Sorocaba. Então eram as 2 opções que tinha. E detalhe, o dia do vestibular das 2 faculdades era o mesmo. Era igual. Então tinha que escolher mesmo. Putz, cara, então eu não tinha muita opção. Ou ia para uma área, né, biologia, que não era muito a minha, ou ia para o direito, que também não era muito a minha, mas abria um leque de oportunidades maior. Então eu acabei optando, fiz inscrição nos 2 vestibulares até definir em qual eu ia. E aí acabei fazendo o vestibular da FAD, né? Passei no vestibular. E aí, não lembro ao certo, se foi 2010, 2011 que eu comecei o curso. E aí na faculdade foi que eu comecei a me interessar um pouco mais, né? No primeiro ano da faculdade de Direito, pelo menos na grade da FAD, a gente tem a matéria de ciência política. E aí o meu interesse começou a ficar mais... A minha atenção para o assunto começou a ficar mais apurada. Já tava no sangue também, já corria na veia, pulsava naquela vontadezinha. Já... tava meio... Você foi representante de classe alguma vez? Nada, eu odiava essas coisas. Eu tinha, assim, um negócio que eu não queria saber. Grêmio, estudantil. Nada disso, cara. Nada disso. Eu vejo político, deputados e tal, o pessoal falando, não, porque eu liderei a união dos estudantes, isso aqui. Puta, eu acho bonito, mas... Cara, na minha época eu nunca liguei pra isso e falo, nossa, esses caras se importam com cada besteira. Ser orador da turma foi uma coisa que nunca fez diferença pra mim. Capitão do time? Capitão do time também não. Realmente não. Porque existem informações aí que você era um bom atleta, né? Eu era insistente. Insistente é a palavra certa. Quando chegou essa informação, eu falei assim, alguma coisa errada tem aí, porque se o cara era bom em tudo que fazia jogando bola, futebol, skate, pipa, sei lá o que fosse, era pra ele ser um atleta hoje, não era pra ser prefeito, né? É que eu gostava, realmente eu gostava de esporte. Então, quando eu era mais assim, magro, já não sou muito mais hoje, né? Mas magro, então, perfil atlético, assim, um porte atlético, e jogava basquete, futebol, corria, né, fazia tudo um pouco. Realmente eu gostava do que eu fazia. Mas a última coisa que eu imaginava era entrar pra política. E aí, no futebol, eu fui muito insistente, né? Mas eu sinto, assim, que o que eu gostava, o que eu mandava bem mesmo era no basquete. Apesar de não ter altura, era o pivô. Na época até era mais alto que a galerinha da minha idade e tal.
E eu treinei aqui em Sorocaba, tinha a escolinha da Vânia e da Vanira. Né? São duas ex-atletas profissionais, tal, conhecidas, né? Campeã pan-americana e tal. E aí eu treinei com elas. E aí, eu não lembro qual das duas, porque são gêmeas, né? Uma das duas falou assim, pô, você joga bem, você não quer continuar treinando e tal. Só que eu gostava mais de futebol. E aí fui pro futebol, não deu nada. Acabou não rolando. Apesar da grande insistência, acabou não rolando. Hoje eu vejo assim, eu olho pra trás e falo, nossa senhora, cara. O que eu pensava? Putz, não sei o que eu tava na cabeça quando eu insisti naquilo. Mas a gente também já insistiu em algumas coisas que a gente percebeu e falou, meu, onde a gente tava com a cabeça quando insistiu naquilo. Mas faz parte do crescimento pessoal da gente. Faz parte da trajetória, né? A gente entende que Deus sabe das coisas, então tudo isso contribuiu bastante. A experiência que eu tive de morar fora, ainda novo e tal, tudo isso daí contribui para o amadurecimento da criança, né, do jovem e tal. Então foi bastante importante para mim. Eu sei disso, sou grato a essas experiências que eu tive, né? Eu nunca fui um cara acomodado, então isso me ajudou também assim na formação do meu perfil. Eu gosto de trabalhar, então eu sempre fui trabalhador. Antes da faculdade, né, de fazer os meus estágios aí da vida, eu já trabalhava, então sempre gostei mesmo. Corri atrás. Inclusive foi em um dos estágios da faculdade que surgiu aí a vontade de ter mandato. Por quê? Porque até então era uma coisa assim, a faculdade me despertou uma vontade, um olhar crítico para a política, mas era aquela coisa assim, você, sei lá, você é um crítico, vou Tá no meio. Vou estar no meio, vou me envolver, mas nunca ser um agente ativo do negócio. Em determinado momento, eu estava no 3º ano da faculdade e eu comecei a fazer estágio na prefeitura, lá em Salto. Isso foi em 2012. E eu comecei a fazer estágio e